Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. O tema dessa noite é a parábola do semeador, uma visão agronômica e espiritual. Nós vamos tentar fazer um intercâmbio nisso, né? Mas antes eu quero agradecer a oportunidade que esta casa me deu em poder estar aqui revendo amigos, conhecendo outros e poder falar sobre o Espiritismo, essa doutrina que nos explica os porquês da vida, as causas das aflições e, mais importante do que isso, nos explica ou nos indica o caminho para a felicidade que tanto procuramos. Se nós nos reportarmos à terceira parte do Livro dos Espíritos, iniciando na questão 614, Kardec pergunta à espiritualidade superior o que é a lei natural. E os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela diz o que o homem deve ou não fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Vocês veem que interessante? Então nós já temos um indicativo. E da questão 614 até 919A, os Espíritos explicam, em mais de 300 perguntas e respostas, e além disso as explicações de Kardec, quais são essas leis e como elas funcionam. Inicia com a lei de adoração, depois é a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei de conservação, a lei de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de liberdade, igualdade, e a última, que resume todas as anteriores, que é a lei de justiça, amor e caridade. E aí vamos entender o que são essas leis. Se nós lermos direitinho todo esse manancial de ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos proporciona, nós vamos verificar que a lei de justiça, ela quer nos mostrar que nós devemos ser gratos a Deus por tantas oportunidades que nós já tivemos e vamos ter. Quantas reencarnações vocês acham que nós já tivemos? Inúmeras. E quantas nós teremos? Tantas quantas forem necessárias para chegarmos aqui, à perfeição. Seremos um dia um Messias, um Cristo, como Jesus chegou. Aí as pessoas falam, mas vai demorar muito tempo, hein? Esse tempo vai depender de nós, das nossas atitudes, né? Então veja bem, a gratidão a Deus por todas essas oportunidades, outra, por eles nos deixar à nossa disposição um espírito superior que a gente chama de anjo da guarda. E nos momentos difíceis, a gente deve recorrer a quem? A ele, né? Porque é o anjo da guarda que tenta nos intuir, que tenta fazer com que nós sigamos sempre no caminho do bem, e às vezes a gente desvia, né? Outra coisa que a gente deve entender e ser grato é que no mundo espiritual, antes da gente reencarnar, quem que faz o planejamento para nós aqui? Somos nós. Obviamente tutorados, né, pelo departamento reencarnatório, que já existe, que espíritos mais evoluídos, que fazem ver o nosso planejamento, fazem um rascunho e tentam acertar junto conosco qual a melhor opção que vai cobrir as nossas necessidades. Então, se vocês verificarem na questão 258, está escrito lá, se o homem na erraticidade antes de reencarnar, ele tem consciência e previsão do que vai acontecer com ele aqui no mundo corpóreo. E qual é a resposta? Sim, porque ele mesmo escolheu as provas que deve passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E mais interessante ainda, depois de reencarnado, nós podemos mudar algumas coisas que a gente acha que nós vamos ter dificuldades em chegar ao fim delas. E a resposta à questão 860 é, nós podemos mudar coisas, desde que essas coisas que nós tentamos mudar, caiba no gênero das provas que nós planejamos. Você vê que interessante? E muitas vezes a gente não entende. A gente chega aqui e tem um parente difícil, um cunhado, um primo, um ente querido de uma maneira geral. E a gente reclama. Inclusive, muitas vezes, culpa a Deus, Deus, o que eu fiz para merecer andar com esse povo aí? Só que a gente deve adentrar
a nós mesmos, entendermos que essas pessoas que a gente não gostaria de estar, quem foi que escolheu? Nós que escolhemos. Nós escolhemos a esposa, o esposo, né? Tivemos concordância em receber os nossos filhos, os nossos pais, né? A sogra, quem não gosta, eu nunca tive problema com minha sogra, o cunhado, né? São falados, né? Somos nós que escolhemos, fomos nós que escolhemos eles, né? Portanto, saibamos conviver com essas pessoas e sendo sempre um modelo para que essas pessoas mais difíceis nos acompanhem e cresçam, porque pessoas acima de nós também nos ajudam para que a gente consiga crescer no nosso dia a dia. Essa é a lei de justiça, que nós devemos ser justos perante o nosso Criador. E a segunda lei é a lei do amor. Em primeiro lugar, a gente deve se amar, porque se a gente não consegue se amar, como que nós vamos estender esse amor aos outros? E como que nós nos amamos? Cultivando bons pensamentos, tendo atitudes que justifiquem a nossa filiação divina, tendo palavras enobrecedoras, sabendo perdoar e assim por diante. Porque quando nós trabalhamos melhor os nossos pensamentos, o que acontece com os obsessores da vida? Eles se afastam, porque os obsessores nos atacam por causa da nossa vibração, que está muito próxima à vibração deles. Quando nós temos boas atitudes, bons pensamentos, a nossa vibração sobe e eles não conseguem se conectar conosco. Ficaremos livres, então, dos obsessores, narrado aqui nessa parábola, como as aves do céu e como o sol que queima. E com boas atitudes nós vamos trabalhando mais os nossos inimigos internos, o egoísmo, o orgulho, os ciúmes, a avareza, a intolerância, a maledicência, né? E com isso, nós também vamos afastando os inimigos internos narrados aqui nessa parábola, que são como os pedregulhos. Nós temos pedregulhos, os espinheiros. Então vocês vão ver a parábola, como que é interessante os exemplos que Jesus nos trouxe. E nós devemos amar aos outros também, que é, no caso, a lei de caridade. O que é a caridade? Esse todo mundo sabe, né? Questão 886, é ser benevolente para com todos, ou seja, fazer o bem no máximo das nossas forças. Ser indulgentes das imperfeições dos outros, porque nós também temos. E saber perdoar. Esse é um dos grandes problemas, né? A gente tem uma dificuldade tremenda em perdoar, principalmente aquelas pessoas que estão próximos a nós, no nosso lar, esposa, esposo, irmãos, primos próximos, porque nós temos um compromisso, nosso compromisso maior é com eles, né? Os cônjuges, os nossos filhos, os pais, os nossos irmãos, esse é o nosso maior compromisso. E aí, fazendo o dever de casa, a gente passa a ser extensivo a toda a sociedade. Então, veja bem, se nós estivermos seguindo a lei de justiça, do amor e da caridade, nós estamos, obviamente, satisfazendo o maior mandamento que Jesus nos trouxe. O que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas, lei de justiça. E ao próximo, a lei de caridade, como a si mesmo, a lei de amor. Então, a lei de justiça, amor e caridade é isso, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? Então, vejamos como que citam os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, em relação a essa parábola, descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 5, sede perfeitos, né? Então, Mateus começa assim, ó. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, ele sentou-se junto ao mar, que não era um mar. Eles falam o mar da Galileia, né? Não é um mar, é um lago, porque é de água doce. Mas tem uma extensão, 19 quilômetros por 13, então é um lago relativamente grande, e as pessoas chamavam de mar, mas não se encaixa na definição de mar. É um lago, né? Ou o lago de Tiberíades, como o pessoal falava. Ele sentou-se junto a esse mar, e uma multidão estava em volta dele. E Jesus saiu, sentou-se em um barco,
e ensinava as pessoas através de parábolas. Então veja bem, quando a gente lê esse início, tendo Jesus saído de casa, essa parábola mostra o imperativo do trabalho, a pessoa saindo da zona de conforto, a pessoa querendo trabalhar. É igual vocês. Vocês saíram da casa de vocês. Vocês podiam estar lá assistindo o jogo, assistindo novela, assistindo filme, mas vocês saíram de lá e vieram até aqui. Buscar o quê? Um acolhimento, uma palavra amiga, um ensinamento, que essa é a função do centro espírita. Acolher as pessoas, né, tanto com boas vibrações e também com conhecimento. E aí, e continua, e saiu naquele dia, né? Por que naquele dia? Porque nós sempre teremos aquele dia que nós vamos entender que a humanidade como um todo não é só a nossa família, os nossos entes queridos. Nós nascemos ou reencarnamos para conviver primeiramente com eles, mas obviamente para entender que todos nós somos irmãos, filho do mesmo Pai. Então, naquele dia, veja bem, vocês lembram Paulo de Tarso? Qual que foi o dia da mudança de Paulo de Tarso? Foi no dia, na entrada de Damasco, que ele viu Jesus. E Maria Madalena? Quando foi o dia dela? Foi o dia que ela encontrou Jesus. Aí vocês podem falar, mas também encontrar Jesus aí fica fácil. Judas Iscariotes viveu 3 anos com Jesus e não o encontrou. Então, é isso que nós temos que entender. Muitas vezes as pessoas discutem por que tem guerras, terremotos, maremotos. Sabe por que tem? É castigo de Deus? Não. Isso faz parte da lei de destruição para que as coisas se renovem, para que sentimentos mais profundos, adormecidos nas pessoas, né, sejam desabrochados. E as pessoas podem virar essa chave e se transformar, e ao invés de pensar só nela, naquela pessoa egoísta, ela começar a pensar na comunidade como um todo. E aí Jesus sentou-se junto ao mar. O que significa o mar nessa parábola? O mar significa a nossa vida. O mar às vezes está tumultuoso, às vezes ele está calmo. O que é o mar tumultuoso? Ele reflete as nossas vidas quando nós estamos em dificuldades. Quem aqui não tem dificuldades? Quem aqui não passou por adversidades? Às vezes de adversidades muito difíceis, mas isso faz parte. E como eu disse Maria, a Emmanuel, para falar para o Chico Xavier, isso também passa. Mas nós temos também dias de calmaria, porque se nós tivéssemos uma vida totalmente agitada, a gente não suportaria. E se a gente tivesse uma vida muito calma, a gente não evoluiria. É interessante a gente entender isso, né? Que muitas vezes a pessoa fala, você não imagina a minha vida como é difícil. Eu falo, graças a Deus. Porque quanto mais você superar essas dificuldades, piores que elas forem, mais evoluindo você estará. Você vai entender melhor as leis de Deus, você está sendo preparado para vidas posteriores com muitas facilidades. Porque a gente tem a dificuldade para aprender, não é castigo de Deus. E como eu disse no início, quem escolheu as nossas provações? Fomos nós. Fomos nós. Então relembremos, né, que tudo que acontece conosco faz parte do nosso crescimento, assinado por nós antes de nós reencarnarmos, né? E Jesus falava por parábolas junto àquelas pessoas. Por que Jesus usava parábolas? Porque parábolas é um tipo de uma comparação, né? Essa é a comparação com a vida cotidiana, com o que acontecia na família, com as tradições. Ele usava aquilo para colocar na cabeça das pessoas ensinamentos morais e que poderia ser mais desenvolvido ao longo do tempo. Então, quando Jesus falava para as donas de casa, ela falava o quê? Do fermento que levedava toda a massa. E quando ela falava para os doutores da lei, ele falava sobre o juiz iníquo, o juiz injusto. Ainda bem que já não tem mais esse tipo de gente, né? Hoje se pega o judiciário, é tudo pessoas íntegras, né? Quando ele falava para agricultores, ele falava o quê? Ele falava dos trabalhadores da vinha. Quando ele falava para os pescadores, a pesca milagrosa. E quando ele falava para os religiosos, ele falava sobre o bom samaritano, aquele que não quis saber qual a nacionalidade da pessoa que estava semi-morto ao longo do caminho,
não quis saber a posição social, o que ele era, mas teve compaixão e foi lá e o acudiu. É isso que Jesus espera de cada um de nós. E iniciando a parábola em si, Jesus fala o seguinte: e eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho. E vieram as aves dos céus e a comeram. Vocês veem que aparece aí 4 protagonistas. O primeiro é quem? É Jesus. Quem que é o semeador por excelência? É Jesus. Jesus trouxe os ensinamentos, a boa nova, as leis de Deus, passou aos seus apóstolos, ao grupo dos 70 ou 72, pois tinha o grupo também, os 500 da Galileia, narrado nos livros do irmão X, né? E os evangelistas foram divulgando, Paulo de Tarso também, e hoje nós temos ao longo da história muitos semeadores. Divaldo Franco, Chico Xavier. Hoje eu aqui estou como semeador. Obviamente um semeador de pequena magnitude, mas o objetivo meu é o quê? É semear a semente. Que semente? O segundo protagonista. A semente, os ensinamentos, a boa nova, as leis de Deus. E o terceiro protagonista, qual é? A gente semeia a semente aonde? Na terra, no solo. É esse que foi importante. E Jesus dividiu essa terra em 6 classes, e que nós vamos comentar cada uma delas. A primeira é aquela terra dura, ao longo do caminho, aquela terra batida. Qual que é a segunda terra? É aquela terra rasa e pedregosa. E a terceira terra? A terra sob espinheiros. Aí vem a quarta terra, que muitas vezes as pessoas colocam tudo numa, né? Mas a quarta terra é a terra boa que produziu 30 para 1. A quinta terra produziu 60 para 1. E a sexta terra é aquela terra que exteriorizou toda a sua potencialidade. Produziu 100 para 1. Aí seria um Jesus, né? Já sem mácula nenhuma, mostrando toda a sua potencialidade à humanidade como um todo. E o outro protagonista, o quarto, qual que é? Esse dá até para saber, né? Os obsessores. E nós vamos ler para vocês aqui. Quais são os obsessores que aparecem nessa parábola? As aves do céu, que chegaram e comeram a semente, os ensinamentos. E outro obsessor? O sol que queimou as plantas. Então, muito bem. Então, já dá para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar agora, né? Então, Jesus, esse agrônomo por excelência, veja como que Jesus era um espírito puro, uma inteligência fantástica. Como que ele conseguia, naquela época, já conciliar as coisas para ensinar, que nós poderíamos ser comparados a várias terras, aquela ruinzinha que não produz nada, até aquela ótima, que produz 100 para 1. Então veja bem, a primeira terra que foi, qual que foi a terra primeira? Foi a terra ao longo do caminho, a terra dura, que era batida. Por que as sementes não germinam ali? Isso é fácil também, né? A minha dificuldade é que eu estou muito distante de vocês, né? É interessante quando a gente está assim meio mais no meio, que aí você vai questionando e vocês vão respondendo. Aqui já fica um pouco difícil. Mas a semente para germinar, tem algum agrônomo ou técnico aqui, agricultor, alguma coisa? Sempre tem, mas não se manifesta, né? Mas é possível que tenha, né? A semente, quando ela é jogada ao longo do caminho, ela não germina por quê? Porque uma semente para germinar tem que ter água, oxigênio e calor. Então, se você coloca uma semente numa terra batida, o que acontece? Ela não consegue se hidratar. E aí ela não germina. E ela fica muito tempo ali, vem as aves e comem. Então, é assim que funciona. Uma semente para germinar, ela tem que se hidratar, a água adentra a essa semente, rompe o tegumento, entra o oxigênio, dando condições para que as reações orgânicas se processem, a raiz primária emerge
e nasce o que nós chamamos de radícula. Isso é a emergência de uma semente. O segundo passo é essa radícula se expandir, tornando um sistema radicular, aí vai ser emitido o caule e as folhas. E tudo isso dependente das energias da semente. Depois, essas folhas morrem e nascem as folhas verdadeiras, aptas a realizarem a fotossíntese. O sistema radicular cresce e passa a absorver a água e os nutrientes do solo. Aí a planta se desenvolve. Depois ela entra o florescimento e depois entra a frutificação. Então ela tem 4 fases. Nesse caso, ao longo do caminho, o que aconteceu? A semente nem germinou. Então, agronomicamente falando, né? E do ponto de vista espiritual, qual a comparação que Jesus quis dizer? Quem são essas pessoas que nem ouvem as palavras? São as pessoas refratárias a qualquer ensinamento. São pessoas apegadas às coisas materiais. São hoje os materialistas. Ou, se nós podemos dizer, pessoas que hoje são habitantes ainda primitivos do ponto de vista espiritual. Só não vivem no mundo primitivo porque ainda já tem conhecimentos das leis físicas, vamos assim dizer, né? Mas espiritualmente falando, ainda são pessoas primitivas. O que essas pessoas vão passar ao longo do tempo? São várias reencarnações, e muitas vezes algumas reencarnações um pouco turbulentas, para que eles acordem, tomem consciência que a vida espiritual é muito mais importante que uma vida física. Por quê? Porque quando nós anexamos virtudes ao nosso espírito, esse espírito vai usar pelo resto da nossa vida. Agora, quando nós satisfazemos o nosso corpo, nós devemos entender que esses prazeres momentâneos, eles acabam com o corpo físico. Quantos anos vocês acham que nós vamos viver aqui na Terra? Nesse corpo? Tem criança aqui ou não? As crianças estão lá, né? O mais novo aí deve ter aqui uns 30 anos. Sei lá. Talvez 100 anos. Daqui 100 anos, quantos de nós estaremos aqui com esse corpo? Vocês? Nenhum, né? Então a gente tem que entender que os bens espirituais sempre vão sobrepujar os bens materiais, porque o nosso corpo físico ele tem um prazo de validade, mas o nosso espírito é imortal. Tanto é que Paulo de Tarso disse, né? A vida é uma só, é óbvio, ninguém morre. Agora as existências físicas são várias, porque a gente troca de corpo direto aí, né? Vivemos aí centenas, milhares de vezes, né? E a segunda terra, qual que é? Então, a primeira, a terra ao longo do caminho. A segunda é uma terra rasa e pedregosa. O que acontece com essa terra? A semente germina? Germina. Você coloca a semente na terra, existe água, ela vai absorver, tem oxigênio, ela vai absorver. Só que aí tem um problema, né? Esse solo raso e pedregoso, ele tem uma pequena capacidade para armazenar água. E se aparece o sol, o que o sol faz? Aumenta a temperatura, o sol aumenta a velocidade da transpiração da planta. Então ela absorve a água, mas transpira mais do que absorve. O que acontece com a planta quando ela transpira mais do que absorve a água? Ela seca, ela morre. Então, do ponto de vista agronômico, essa semente que foi colocada nesse segundo terreno, esse terreno raso e pedregoso, ela germina, ela se torna uma plântula com folha, com caule, com raiz, depois uma planta sobrevivendo pela absorção do sistema radicular e pelo trabalho da fotossíntese, só que ela não dura muito. Por que ela não dura muito? Porque vai faltar água. E do ponto de vista espiritual, quem são essas pessoas? São as pessoas que já ouvem as palavras de Deus, já procura entender alguma coisa, né, da parte espiritual, mas ainda tem muitas coisas que atrapalham, tem uma base religiosa muito fraca, é o solo raso, e ainda tem muitos defeitos, representados pelos pedregulhos, né? Quais são os 2 maiores defeitos que nós carregamos? O orgulho e o egoísmo. E tem outros aí, intolerância, né? Ciúmes, avareza e assim por diante.
Então, do ponto de vista espiritual, essas pessoas também têm que reencarnar, muitas vezes ainda, para ter uma base evangélica maior, um solo mais profundo, né? E para ir trabalhando o orgulho, o egoísmo, a vaidade, para que esses pedregulhos citados nessa parábola, eles se dissolvam, né? Só para vocês terem uma ideia, uma planta, ela transpira 99% do que ela absorve, em média, de água. Então ela vai absorvendo a água com nutrientes, os nutrientes ficam na planta e a grande parte de água sai. Por que ela faz esse fluxo de água? Porque ela tem que manter as suas reações e a temperatura interna dela. E esse solo raso? Você sabe, para se formar 1 centímetro de solo, quantos anos a natureza leva? Dá para chutar aí, Paulo? 400 anos. 1 centímetro, 400 anos. Então vamos pegar um solo, mais ou menos de 20 centímetros, levaria aí 8.000 anos para formar um solo de 20 centímetros. Aí seria já um solo razoável, vamos assim dizer, né? Vai depender dos fatores e processos de formação, mas em média. Aí, comparando com o nosso ser espiritual, quantos anos vocês acham que nós temos como ser humano? Alguns milhares, talvez milhões. Se nós pegarmos no livro A Evolução em Dois Mundos, diz que lá o gênero Homo surgiu há 2,5 milhões de anos. Está escrito lá, né? Então, nós ainda temos que crescer, nós somos imaturos ainda do ponto de vista espiritual. Mas aí vem a terceira terra. Qual que é a terceira terra, vocês se lembram? É aquela terra que tem os espinheiros. Mas vejam que Jesus, quando citou, ele mostrou uma evolução. A terra dura, a semente nem germinava. A terra rasa e com pedregulho, ela já germinava. Ela iniciou o crescimento, mas ela morria porque transpirava mais do que absorvia. Ou seja, não aproveitava os ensinamentos, né? E usava mais, né, o seu orgulho, a vaidade, ciúmes e assim por diante. E por isso que ela se perdia. Essa terceira já é mais interessante, porque se tem espinheiros, a planta consegue germinar, crescer, se desenvolver. Talvez até chegar ao florescimento. Mas não produzia. Por que não produzia? Porque os espinheiros abafam. Então, do ponto de vista agronômico, se você tem uma boa planta, ela cresce, mas chega os espinheiros, são mais agressivos, crescem mais rápido e abafam. Por que eles abafam? Porque eles competem mais com água, nutrientes, e com luz e CO2, que a planta precisa desses 4 fatores para a sobrevivência, né? Então, esses espinheiros abafam essas plantas, e elas morrem antes de produzirem. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, elas se encaixam talvez, a maioria de nós aqui. São pessoas que já estão no mundo de expiações e provas, já percebem essa tradição, já têm uma base evangélica, mas às vezes se perde como? Se perde pelo orgulho, pelo egoísmo, se perdem nas vicissitudes da vida, que é isso que indica os espinheiros. Mas você vê que ela já cresceu, já tem uma base, né? Então, essas pessoas também têm que reencarnar mais vezes, ou passar muitas vezes por algumas reencarnações traumáticas. Eu estava lendo o livro há 2.000 anos, e depois 5.000 anos atrás. Vocês já leram aí? Acho que quase todos leram, né? Leu. Então, esse livro é muito interessante, ele conta a história, né, do Emmanuel. O Emmanuel era aquele senador arrogante. O Emmanuel esteve com Jesus, e Jesus curou a filha dele, que tinha lepra, a Flávia, né? E mesmo assim, o Emmanuel não se converteu. O que aconteceu com a Lívia, a esposa dele? Lembra? Foi comida pelos leões. Ela era cristã, ele não, e ele continuava na arrogância. Você sabe como que desencarnou o Públio Lentus, na época, o Emmanuel na época de Jesus? A vida dele, traumática, hein? A filha leprosa sarou, a mulher foi comida pelos leões, e o filho dele, Marcos, foi raptado. E aí, um adversário político dele, prendeu ele, pegou o filho e fez o filho cegá-lo. Então, Emmanuel morreu cego
pelo seu filho, que ele não conhecia, porque foi raptado quando pequeno, e ele morreu ainda sobre as cinzas do vulcão Vesúvio. Olha os sofrimentos que ele passou. E antes dele morrer, ele já havia se convertido ao cristianismo. Você vê que ele encontrou com Jesus e nem assim ele se converteu, por causa do orgulho, que ele achava os judeus povo inferior, os romanos sim, que eram as pessoas, que eram aqueles que dominavam, aqueles que tinham poder, aqueles que tinham inteligência. Então, muitas vezes, a gente passa por tantas dificuldades e a gente fica imaginando, mas por que eu tenho que passar por tudo isso? É castigo? É merecimento? Não, é necessidade mesmo. Mas todo mal também, no final, ele trabalha em favor do bem, para que a gente evolua, né? Então, essas três terras, ou esses três tipos de pessoas, espiritualmente falando, são pessoas que ainda terão dificuldades em continuar na Terra após a transição planetária. Porque após a transição planetária, nós vamos ter um mundo de regeneração. É um mundo que já evoluiu mais que esse simples mundo nosso de expiações e provas. Então, aquelas pessoas à beira do caminho, aquelas representadas pelo solo raso e pedregoso, talvez teria dificuldade. As pessoas ainda com os espinheiros, é só abaixar um pouco a bola, né? Começar a trabalhar mais esses inimigos internos, para que elas possam continuar no nosso planeta como um mundo de regeneração após essa transição. E a quarta terra, qual que é? A quarta terra é a terra boa, tanto a quarta quanto a quinta e quanto a sexta. A quarta é aquela que produziu 30 para 1, a sexta produziu 60, e a 100 produziu 100 para 1, quer dizer, exteriorizou todas as suas potencialidades. Nós podemos, assim, a grosso modo, falar que essas pessoas que já estão produzindo, já seriam pessoas compatíveis ao mundo de regeneração, essa até 30 para 1. 60 para 1 já poderia adentrar a um mundo feliz, e 100 para 1 aí já seria um espírito puro, como Jesus, sem necessidade de reencarnar. Encarnaria com missões específicas para trabalhar um planeta, como Jesus o fez. E é interessante a gente entender, porque nós espíritas já temos o conhecimento, nós já temos essa base evangélica. O que nós precisamos fazer agora? Vivenciar esses ensinamentos. Seguir a bandeira da nossa doutrina, que é fora da caridade, nossa salvação. Ser benevolentes com todos. Entender as imperfeições dos outros, mas sem ser coniventes com ele. E talvez a mais difícil é saber perdoar. A gente tem uma dificuldade muito grande de perdoar. A gente se melindra por pouca coisa. A gente tem que entender que pessoas que nos ofendem são pessoas que estão em conflitos. Têm dificuldade ainda em entender as leis de Deus. Não entenderam ainda o porquê da vida, o porquê das aflições. Mas nós já sabemos que nós estamos num mundo de expiações e provas para trabalhar os nossos defeitos, para que nós possamos transformar esses defeitos em virtudes. Vocês lembram no capítulo 17, após essa parábola do semeador? Está lá, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Então, essas pessoas produtivas, que já estão dando frutos, quer seja 30 para 1 ou menos, né? Pode ser 5 para 1, mas você já está produzindo. Você já germinou, já cresceu, já floresceu, já está frutificando, está dando frutos já. Não precisa ser uma coisa estrondosa. Vamos começar pelo começo, como se diz, e depois que a gente começa a produzir 5 para 1, 10 para 1, 15 para 1, aí a coisa vai em frente. Por quê? Porque nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, segundo Paulo de Tarso. E segundo Mateus, está lá, tudo que você ligar aqui na terra, será ligado no céu. E tudo que será desligado na terra, será desligado no céu. O que Jesus disse que Mateus transcreveu nessas palavras? Que nós somos, tudo que nós fazemos aqui, reflete no mundo espiritual. Se nós fazemos o bem aqui, esse bem vai refletir no mundo espiritual. E quem que vai se conectar a nós quando a gente faz o bem? Só espíritos bons, espíritos que querem ver o progresso de cada um de nós. E isso vai potencializar
as nossas forças. Vocês vejam como tem alguns relatos da Madre Teresa de Calcutá, diz que ela dormia muito pouco e trabalhava muito num físico comprometido, vamos assim dizer, né? Mas quem dava essa força para ela? A irmã Dulce. Você sabe como a irmã Dulce dormia? Lembra? Sentada numa cadeira. Ela não podia deitar, porque senão faltava a respiração. Então ela dormia numa cadeira. Isso foi interessante, porque as pessoas chegavam e falavam, mas irmã Dulce, mas a senhora não tem cama? Aí dava uma cama para ela. E o que ela fazia? Doava. Diz que doava mais de 100 camas, né? Interessante isso, você vê. Um sacrifício dela sensibilizava as pessoas e ela, aquele coração altruísta, transferia essas camas a quem precisava. Quantas horas vocês acham que o Chico Xavier dormia? Com organismo frágil. 2 horas. Está em livros, em palestras. Né? Como pode uma pessoa dormir 2 horas por dia? Quantas horas vocês dormem? Nem falo, hein? É bom nem comentar, né? O cara falou, hoje é sábado, meu filho, hoje eu quero dormir o dia inteiro, a noite inteira. Falei, mas rapaz, mas você entrou numa sonoterapia. Sonoterapia é assim, né? Você dormindo 8 horas está bom demais. Não, mas eu tô de férias, eu estou de folga, agora eu quero arrebentar aqui, né? Mas essas pessoas dormiam 2 horas só. Por que elas dormiam só 2 horas? Para trabalhar em benefício dos outros. E por que elas conseguiam tudo isso? Aí que está o X da questão, né? Elas conseguiam isso porque elas eram incorporadas, vamos assim dizer, fluidos, forças do mundo espiritual que trabalhava junto com essas pessoas. Então, a gente tem que sempre entender que o bem sempre trabalha a favor do bem. Por que existem processos obsessivos e muitas vezes ferrenhos? Porque a pessoa ainda está com compromissos que ela trouxe de outras encarnações, ou até mesmo dessa, e está cultivando maus pensamentos. Quando a pessoa cultiva maus pensamentos, quem vai potencializar esses maus pensamentos? Espíritos que estão ao lado dela, conectados com ela, porque a conexão do plano corpóreo com o mundo espiritual é através do pensamento. Como se faz para a gente sair de um processo obsessivo? Mudar a nossa trajetória, mudar os nossos pensamentos, saber usar melhor as palavras, ter atitudes condizentes, como disse, como somos filhos de Deus. É fácil isso? Para espíritos mais evoluídos é fácil, mas para espíritos como nós, assim no nosso nível, muitas vezes é difícil. Às vezes a gente tem uma dificuldade tremenda em deixar um vício. Quem fumava aí? Não precisa falar, né? É uma dificuldade para deixar de fumar. Eu não sei porque eu nunca fumei e nunca bebi. Pelo menos isso, né? Mas tem outros defeitos. Quem bebia, fazia uso do etilismo, como diz aí. É uma dificuldade tremenda para sair disso aí, não é? Mas todos nós somos capazes. Tem uma questão também, se não me engano é 909, vocês vão ver, né? Por que a gente tem defeitos? É difícil a gente sair dos nossos vícios? E a resposta me choca, porque falou, não, fazendo esforços insignificantes, só depende da nossa vontade, mas com pouca vontade nós temos, falta vontade para a gente mudar, por isso que é uma luta constante, aquelas pessoas que têm vícios, que têm defeitos, né? Todos isso é um defeito, nem todos os defeitos são vícios, né? Vícios são aqueles defeitos repetitivos, né? Até o egoísmo é um vício. Porque a pessoa que é egoísta, ele não é egoísta só um dia. Ele é egoísta sempre. Tanto é que vocês vão olhar na questão 913, fala qual o maior vício da humanidade. Sabe qual a resposta? O egoísmo. Porque nele, no egoísmo, estão enraizados todos os outros defeitos. Então, meus queridos irmãos, para a gente ir para o encerramento aqui, a gente tem que sempre entender que nós, espíritas, temos que aproveitar essa nossa reencarnação pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos mostra. Porque na próxima reencarnação, vocês acham que vocês vão reencarnar do lado de um centro espírita? Sabe onde vocês vão reencarnar? E o pior, eu também, né? Nós estamos sendo preparados para quê? Para reencarnar lá na faixa de Gaza, naqueles países da África,
naqueles países cheios de conflitos, para a gente levar a mensagem de Jesus junto àquelas pessoas, para que elas entendam e se convertam. Não precisa ser espírita, não precisa ser evangélico, hinduísta, budista. Tem que ser pessoas de bem, fazendo com que as pessoas ao nosso redor, não só ouvindo a nossa palavra, mas o nosso exemplo, elas se transformam. Emmanuel tem uma frase interessante, né? Fala que as palavras modificam às vezes, né? Mas o exemplo arrasta. Né? E a gente fica preso em melindres, em ciúmes, em avareza, né? Em dificuldade em perdoar. Tem uma frase do Mário Quintana que eu acho interessante, né? Ele fala, perdoe os seus inimigos. Ele fala inimigos, né? Não porque ele merece perdão, mas porque você merece paz. Porque quando a gente se sente magoado com outras pessoas, a gente não consegue vivenciar o que nós aprendemos aqui na Casa Espírita, nas nossas leituras, nos livros de uma maneira geral, né? Então, esse é o problema. E acima de tudo, não esquecer nunca que qual a pessoa que a gente consegue mudar nesse mundo? Nós mesmos. E aí as outras mudarão, como eu disse, às vezes com as nossas palavras, mais difícil pouco, ou com o nosso exemplo, né? Então, meus queridos irmãos, entendamos melhor essa passagem, essa parábola do semeador, em que Jesus comparou, né, as terras, né, com a humanidade como um todo. Dá até para a gente jogar essas 6 terras nos mundos que nós entendemos. Terra 1, mundo primitivo. Terra 2, mundo de expiações e provas. A terra dos espinheiros, o mundo já em transição. A terra boa, que produz 30 por 1, o mundo de regeneração. A terra que já produz 60, um mundo feliz. E a terra que produz 100 por 1, um mundo divino, um mundo puro. Vocês acham que nós vamos chegar a essa pureza? Sim ou não? É sim, nós vamos chegar lá, né? Vai depender de nós o tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, sempre pensando nesse final aqui, os finais que a gente sempre chega, tenta resumir tudo, aí faz um monte de folha aqui, mas tudo bem, né? Como nós já temos a base evangélica, o importante agora é a gente trabalhar os nossos defeitos internos, né? Orgulho, egoísmo, a vaidade. E os nossos defeitos internos é fácil até da gente verificar. Depois vocês dão uma verificada na questão 919 e 919A, que fala sobre o autodescobrimento. Quem passou essa resposta para o Kardec, vocês lembram? Foi um santo, Santo Agostinho. Ele falou que é o seguinte, que ele se modificou, que todo dia antes dele deitar, ele se lembrava as conversas que ele teve com todas as pessoas. E ficava imaginando se ele tinha ofendido alguém. E se ele tinha ofendido alguém, ele ia procurar para pedir desculpa e tentar fazer que nos próximos encontros ele não cairia no mesmo erro, né? Então aí ele foi se conhecendo e se melhorando. Então se hoje a gente tem os espinheiros que atrapalham a nossa vida, vamos fazer uma varrida nisso, né? Vamos começar a produzir, como eu disse, 5 para 1, 10 para 1, que com o tempo nós vamos chegar até sem perceber, porque a gente cria o hábito, né? E vamos produzir 100 para 1. E dizer, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Estaríamos em perfeita consonância com o Criador. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado por dar essa oportunidade de eu estar aqui falando com vocês. Muito obrigado.